abençoe muito a sua vida. E glória a Deus pela vida de todos que aqui estão, amém? Graças a Deus. Queridos, eu não sei se você já teve na sua vida, em algum momento, algum projeto ou algum trabalho que você estava realizando, alguma obra, né? Algo que você estava lá edificando, realizando, colocando em prática, um projeto, e até um determinado tempo, aquele projeto andou bem, aquele trabalho desenvolveu bem, parece que as coisas estavam indo bem e acontecendo. Mas em determinado momento, tem alguns trabalhos, alguns projetos que nós fazemos, que parece que ele chega um momento que parece que nada mais se encaixa. Parece que as coisas já não fazem mais sentido. Parece que começa a ficar muito sacrificioso o que fazemos e o resultado parece estar cada vez mais distante. Não sei se você já passou por fases assim na tua vida, de coisas que até estavam indo bem e de repente chega um momento que parece que estagna e parece que nada mais se encaixa, nada mais faz sentido, né? E parece que quanto mais a gente tenta, mais longe a gente fica da realização e da conclusão daquele projeto. E é nesse momento, é nesse ponto, que a recomendação seria, né, voltarmos até onde tudo estava dando bem, voltarmos o projeto até o momento que ele estava de fato se encaixando, ou então algo melhor, começar tudo do zero, recomeçar. Mas eu sei que quando a gente fala de recomeçar, o ser humano tem muita dificuldade com isso. A gente não aceita bem essa palavrinha, recomeçar. A gente pode estar fazendo e parece que não está dando certo, não faz sentido, não se encaixa, mas parece que recomeçar não é uma opção. Por quê? Porque para o ser humano, recomeçar parece perca de tempo. Não parece que quando a gente vai parar tudo que está fazendo, e parece que tem momentos que parece que aquilo que a gente está fazendo precisa desabar para a gente começar do zero de volta. Aí nós temos a impressão, nós temos a sensação, né, que isso seja perca de tempo. Mas entenda algo nessa noite, no nome de Jesus. Recomeçar não é perder tempo. Recomeçar não é perder tempo. Perdemos tempo quando continuamos a fazer da maneira errada. Nós não perdemos tempo quando decidimos recomeçar certo. Nós perdemos tempo quando continuamos fazendo errado. Que Deus possa nos dar graça nessa noite, né? Lembra lá de Apocalipse, capítulo 2 e verso 5? Ele diz lá, né? Lembra-se, portanto, de onde caíste. E aí quando você lembra, o que é que você faz? Ele fala, arrepende-te. Então quando você lembra de onde caiu, o que ele está dizendo? Lembra de onde tudo estava dando bem, onde tudo estava dando certo, onde as coisas estavam acontecendo. Então lembra onde caiu. Agora que lembrou, o que é que você faz? Você se arrepende. Só isso? Não, você volta. Volta e começa do lugar que você entendeu que estava dando tudo certo, né? Então não se perde tempo quando se recomeça da maneira correta. Não se perde tempo, nós perdemos tempo insistindo na maneira errada. Que Deus nos dê graça acerca disso. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite acerca de uma passagem, de um texto que está lá no livro de Salmos, o Salmo de número 130. E é sobre ele que eu gostaria de tecer alguns comentários para nós meditarmos, para nós sermos edificados através da palavra de Deus. Salmo de número 130. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando a gente fica insistindo no errado, mais desgastado a gente fica, mais cansado, menos resultado se tem, né? Glória a Deus. Salmo 130, a partir do verso 1, diz assim: das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, ou seja, de todos os nossos pecados,
quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és temido, pelo que há temor ao Senhor. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Vamos repetir o 7. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Aleluia, graças a Deus. Queridos, embora a autoria desse salmo seja desconhecida, esse salmo é um salmo de peregrinação. E aqui o que nós encontramos é o autor, desse salmo fazendo um pedido de perdão, fazendo um clamor. E o clamor desse salmista é acerca do perdão, O verso 2 ele está dizendo: Senhor, ouve a minha voz. É como se ele estivesse atrelando aqui a Isaías 59, 1 e 2. Lembra lá Isaías 59, 1 e 2? Vamos ler. Isaías 59, 1 e 2. Nós vamos citar bastante textos, então vamos ler lá na Bíblia, Isaías 59, verso 1, diz assim: Não, o braço forte do Senhor não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E é por isso que ele não lhes dará ouvido. Então aqui nesse momento, quando o salmista está dizendo, parece que ele está atrelando aqui, ele está lembrando e dizendo: Senhor, ouve a minha voz, ouve, que não haja separação, que o Senhor não esteja, que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a minha voz. E aí no verso 3 ele traz algo maravilhoso, ele diz ali: olha, se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Na versão que eu li aqui, olha, se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, ou seja, pecados, quem se livraria da condenação eterna? Então olha, o salmista está fazendo um clamor, um pedido de perdão, e ele está dizendo: Senhor, ouve a minha voz. Depois disso ele diz: Senhor, se o Senhor mantivesse viva a memória de todos os nossos pecados, como nós nos livraríamos da condenação eterna? Se o Senhor mantivesse anotado, registrado cada um dos nossos pecados, não haveria salvação eterna. O que teria era condenação. Sabe, eu acho lindo porque o salmista clama acerca de perdão, mas ele sabe, ele está clamando a um Deus que é rico em misericórdia. Ele sabe que ele está clamando a um Deus que é um Deus de perdão, é um Deus que é um Deus, que é um Deus bondoso, e ele se achega a Deus com esse entendimento, ele se achega a Deus com essa convicção. Senhor, eu sei que se o Senhor mantivesse anotado os nossos pecados, tudo que nós teríamos era condenação eterna. Ah, pastor, mas aqui é Antigo Testamento, tá bom, então vamos para o Novo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, vem comigo, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, 1 João 1 e verso 8. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar e purificar de toda injustiça. Olha que lindo, o salmista está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não mantém anotado, porque senão a condenação seria eterna. Aqui João está escrevendo: olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. Estamos enganados porque nós pecamos, e a verdade não está em nós. Mas todavia, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Não sei se você consegue entender até aqui, mas o que o salmista diz é que o nosso Deus não mantém anotado o pecado perdoado. O nosso Deus não mantém diante dos olhos o pecado que Ele já perdoou. Às vezes você está dizendo: Senhor, é o segundo pecado, e Ele está dizendo: segundo por quê, se não existiu o primeiro? Às vezes a gente está apresentando, dizendo: Senhor, está aqui, é a segunda vez, e Ele disse: mas eu não me lembro da primeira. Por quê, querido? Porque pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que nós confessamos, que nós nos arrependemos, que Deus já não se lembra mais. Conta paga é conta quitada. Conta paga é conta quitada. Não sei se você já viu, tem alguns, não sei se eu posso dizer, não, vou usar o termo organizado. Eu ia usar um outro termo, mas pode ser pejorativo. Já viu que tem algumas pessoas que elas são muito organizadas, e elas guardam fatura de conta paga durante anos? Não, eu guardo porque vai que um dia me cobrem de novo, vai que a Copel me cobra de novo, está aqui. Mas deixa eu te dizer, no reino de Deus não é assim. Conta paga é anulada, pecado perdoado é pecado não mais lembrado. Às vezes nós estamos nos lembrando do que Deus já não se lembra mais, né? Então aqui ele está dizendo: Senhor, o Senhor não mantém anotado, porque se o Senhor mantivesse, não haveria salvação, haveria condenação eterna. E em 1 João isso fica claro: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, perdoou, está pago, e purificar de toda injustiça. Voltemos lá ao capítulo 130 e verso 4. E aí ele diz agora algo mais profundo ainda, né? Salmo 130 e verso 4. Contudo, em ti está o perdão. Olha a linha que ele tece. Senhor, o Senhor não mantém anotados os pecados. Perdoou, não tem mais. Apagado, não lembra mais. Por outro lado, contudo está em ti o perdão. Em ti está o perdão. Quem entende esse perdão de Deus aqui? Quem entende que há perdão de Deus para as nossas vidas? Quem entende aqui que recebeu o perdão de Deus, que quando você se arrepende, quando você confessa em arrependimento, há perdão, Deus te perdoou? Quem acredita nisso aqui? Acredita de verdade? Não, levanta a mão bem alto e diz: eu creio que há perdão. Amém, glória a Deus. E olha que lindo, ele diz: em ti está o perdão. E aí ele diz: pelo que tu deve ser reverenciado, pelo que deve haver em nós temor ao Senhor. Qual deveria ser o motivo para nós temermos a Deus, para nós reverenciarmos a Deus? E alguém vai dizer: porque Deus é justiça, e Deus é justiça. Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Porque Deus é juízo, Deus é juízo. Amém? Deus é justiça, Deus é juízo. Mas o salmista não está dizendo: tema a Deus porque Ele é justiça. O salmista também não diz: temam a Deus porque Ele é juízo. Ele está dizendo: tema a Deus porque dele veio o perdão, porque nele fomos perdoados. O temor na nossa vida a Deus precisa ser resultado do entendimento do perdão. Senhor, eu sei que se o Senhor não apagasse, estaria lá uma lista infindável.
Mas quando eu confesso, há perdão, e esse pecado é apagado, e através do pecado confessado vem o perdão, e é por causa do perdão que eu lhe temo, é por causa do perdão que eu lhe reverencio, é por causa do perdão que eu amo o Senhor como amo, está entendendo? Muitas vezes a gente não compreende assim, né? Essa reverência precisa ser resultado do entendimento do perdão. Pensa comigo, irmão, que tipo de adoração você entrega a Deus? Quando você entrega a Deus uma adoração com temor pela justiça. Que tipo de adoração nós entregamos a Deus quando a nossa adoração está atrelada ao juízo? Vou adorar, porque se não adorar, cai um raio. Mas pensa na adoração, que é fruto do entendimento do perdão. Pensa na adoração que é resultado do entendimento do perdão. Sabe o que eu penso? De uma mulher entrando numa casa onde ela não era bem-vinda, onde ela não era bem vista, onde ela não era desejada, mas ela entendeu o perdão. E quando entendeu o perdão, ela não deixa de adorar a Jesus, ainda que ela não é bem-vinda, ainda que ela não é bem vista, porque ela teme a partir do perdão. Quem muito foi perdoado, muito ama. Pensa na adoração que nós não podemos entregar a Deus quando nós entendemos que estamos aqui para adorar, acima de tudo, por causa do perdão. Não é adorar com medo do juízo, é adorar com entendimento do perdão. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, mas não com medo do juízo, não com medo da justiça, mas por gratidão ao perdão recebido. É por aquilo que recebemos, é por entender esse perdão, essa redenção. Lá no verso 1 ele diz assim: nas profundezas clamo a ti, ó Eterno. Olha como isso é importante, como isso é significante. Quando ele fala aqui das profundezas clamo a ti, ele não está falando de um lugar, ele está falando de uma situação, de uma condição, de um momento. Ele não está dizendo, estou clamando a ti quando está, olha aqui, das profundezas eu estou clamando. É das profundezas que eu clamo. Talvez fosse um momento de angústia, um momento de aflição. Mas olha aqui, vamos lá continuar no 5. Nesse momento de profundezas, de aflição, de angústia, o que ele faz? Primeiro, ele entende que Deus não deixa anotados pecados perdoados. Ele entende que Deus não anota aquilo que a gente se arrependeu, que foi perdoado, né? E depois disso, ele entende que a reverência está ligada ao perdão, ao reconhecimento do perdão. Então no verso 5 ele diz: aguardo no Senhor, espero no Senhor. Gente, quantos aqui gostam de esperar? Meu Deus, ninguém. A gente não gosta. A gente é a geração Nissim Miojo, 3 minutos tem que estar pronto. A gente não quer esperar, não é assim, ninguém gosta de esperar. Mas esse homem está em um momento de aflição, de angústia, e o que ele está dizendo? Eu espero no Senhor. Eu espero em Deus, né? E mais, né? Ele não espera de qualquer jeito, aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma. Você já percebeu, foi como o pastor citou há pouco aqui. Mais do que Deus se preocupar com o que nós fazemos, Ele está interessado na forma que fazemos. Você já observou como Deus não diz apenas o que fazer, Deus diz como fazer. Os discípulos vão dizer, mestre, nos ensina a orar. E ele diz, tá bom, então vou ensinar. Vocês quando forem orar, façam assim. O que ele está dizendo? Orar é importante. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, o único tempo que deve se orar. Só precisa se orar em um tempo, só. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, ore sem cessar. Qual é o tempo de orar? O tempo todo. Em todo o tempo. E Jesus vai ensinar. Ora, oração é importante, orem. Mas vocês precisam saber como orar. Quando se fala do jejum, Jesus também ensina do jejum.
É importante orar, mas é importante jejuar, mas é importante jejuar da maneira certa. Deus vai dizer, olha, me busca. Mas Ele não fala busca de qualquer jeito. Ele diz, você vai me encontrar quando me buscar de todo o teu coração. Ele ensina que orar é importante, mas ensina como orar. Ele ensina que jejuar é importante, mas ensina como jejuar. Ele ensina que buscar é importante, mas Ele também ensina como buscar. E o salmista está dizendo aqui, eu espero, mas não espero de qualquer jeito. Eu espero com toda a minha alma. Eu sei como eu estou esperando com integridade, né? Então isso é a forma. Mas é claro que ninguém gosta de esperar. Mas a questão, querido, não é esperar. Porque esperar a gente cansa, não é assim? Ninguém gosta de esperar porque esperar é cansativo. Esperar demora. Esperar você fica inseguro, você não sabe o que vai acontecer, existem incertezas. Mas o grande problema não é esperar. A grande questão é sim, em quem esperar. É em quem estamos esperando. É isso que de fato nos importa. Existem pessoas e lugares que quanto mais você espera, mais você cansa. Já viu que tem pessoas por aí que você fala, vem fazer tal coisa para mim, aguenta aí que eu já vou. E você cansa, e espera, e confia, e não vem. E aí a gente já atrela isso a toda e qualquer espera. Não, parece que esperar eu estou na mão de alguém que pode me deixar, que pode não suprir a minha expectativa. Então em homens, quanto mais a gente espera, mais cansado e desanimado a gente fica. Mas nós precisamos entender que existe alguém, que quanto mais nós esperamos nele, mais forte nós ficamos. Quanto mais nós esperamos nele, mais esperançosos nos tornamos. Quanto mais esperamos nele, pega essa, mais descansados ficamos. E pensa, mais forte, mais esperançoso e mais descansado. Pensa em alguém forte, esperançoso e descansado. Que tipo de adoração esse alguém pode entregar? Que tipo de adoração essa pessoa pode entregar? Vem comigo, vamos lá, Isaías 40. Não digo eu, diz a Bíblia. Isaías 40, verso 29. Isaías 40, 29. Vai chegando o meio da semana, a gente vai ficando cansado, final de semana. Vai chegando o meio do ano, a gente vai ficando cansado. Não é à toa que o profeta Abacuque vai dizer, Senhor, no meio dos tempos, aviva a tua obra. Porque é no meio da caminhada que a gente tem a tendência a se cansar. É no meio do desafio, da jornada, é no meio da empreitada que a gente tem, né, a tendência a se cansar. Mas olha o que diz o verso 29 de Isaías 40. Faz forte ao cansado e multiplica vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. É estar fazendo e descansando. É estar esperando e sendo renovado. Salmo 40, 31. Se você precisar de mais um aqui, ó, Salmo 40 e 31. Aleluia. Salmo de número 40 e verso 31. 40, 30. Não, perdão, 40, 1 e 3. A visão aqui tá. Tinha 1 e 3 aqui, eu consegui ver 31 se fosse 3 ainda, né? 40, 1 e 3. Perdão. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Algumas versões dizem assim, esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Deixa eu te dizer, talvez você já esperou do homem,
Você já gerou expectativa, talvez você já se cansou de esperar do homem, e talvez pelo cansaço que o homem te deu na espera, hoje você não quer mais esperar. Mas olha o que o salmista está dizendo: eu esperei com confiança no Senhor. E o que a minha espera fez? Fez com que o Senhor se inclinasse para ouvir o meu clamor. Não sei, você não entendeu, a nossa espera em fé pode mover Deus no céu. O salmista espera e Deus se move, se inclina. O que é inclinar, irmão? Aqui, ó, ele fala comigo, eu preciso fazer isso aqui para ouvir, ó. A espera move Deus, a espera nele. Esperei no Senhor, esperei com confiança. De novo aqui, ó. Esperou de qualquer jeito? Não, esperou confiando. Esperou crendo, esperou acreditando. Vamos voltar lá, Salmo 130, glória a Deus. Agora no verso 6, né? Estamos no verso 6, a parte B. Então no verso, ele repete aqui, olha: todo o meu ser espera no Senhor. No verso 5 o que ele diz? Espero no Senhor, aguardo no Senhor com toda a minha alma. E ele diz ali depois, na parte B do 5, né? E tenho certeza quanto à sua palavra. Você tem certeza quanto à palavra de Deus? Você tem certeza? Você conhece essa palavra? Você medita nessa palavra? Você estuda essa palavra? Sabe, hoje eu pensava, sabe onde iniciou a queda? Sabe como começou a queda? Com a serpente discutindo teologia com Eva. A queda se inicia com a serpente discutindo teologia com Eva. Como foi que o Senhor disse? E aí quando a serpente percebe que Eva não sabe tanto da palavra quanto deveria, porque Eva diz, o Senhor diz que nós não podemos comer e nem tocar, e foi isso que Deus falou? Não. Então a serpente começa a discutir teologia com a criação. E quando ela vê que a criação não conhece a palavra de fato, ela diz, é agora que a queda vem. Porque o que ela faz? Ela desmente a palavra. E ela diz, certamente não morrerás. A gente diz, eu conheço. Mas o salmista está sendo pontual. Eu tenho certeza quanto à tua palavra. Sabe por que muitas vezes nós somos enganados? Porque nós acreditamos que conhecemos a palavra de ouvir falar. Eu escuto um videozinho bonito que diz lá assim, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Está na Bíblia, e eu acredito, e não está. E aí a gente ouviu, e a gente sai reproduzindo, porque a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz lá, no momento que Jesus, ele confronta os discípulos, que eles dizem que a mensagem é dura, né, que alguns começam a abandonar, e ele olha para os 12 e diz, vocês também não querem ir? E aí alguém diz, e eles disseram, para onde iremos nós? Não, a Bíblia não diz para onde iremos nós, a Bíblia diz, para quem iremos nós? Pois só em ti temos palavras de vida eterna. Por isso nós precisamos ter certeza quanto à palavra. Nós sempre falamos aqui, vamos ser bereano, vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, vamos conhecer. Não, mas o videozinho é mais fácil. Não, mas nada alimenta como a palavra. Nada é tão verdadeiro quanto a palavra. Nada é tão pontual quanto a letra, quanto a palavra. E mais, enquanto você lê a palavra, o Espírito te dá o discernimento, Ele te ilumina. Deixa eu dizer para você, com muito amor e carinho, o Espírito Santo não vai iluminar o videozinho da internet. O Espírito Santo ilumina a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras divinas. É aqui que Ele traz a iluminação da revelação. A revelação já está toda aqui, ó. Não existe revelação nova, está toda aqui a revelação. Mas quando nós vamos meditar na palavra, o Espírito Santo traz iluminação sobre a revelação. Ele ilumina a revelação da palavra em nós. Ele ilumina a palavra, né? Ilumina, a iluminação é redundante. Ele ilumina a palavra. E ele está dizendo então agora no 6, olha que lindo. Irmão, a gente nunca diz duas vezes aquilo que não é importante.
Se a gente fala, lembra quando Jesus falava, ele dizia assim, olha, alguém perguntava algo e ele dizia, em verdade vos digo. Era uma tradição porque estava dando a ênfase naquilo, né? Então, olha, em verdade, isso você precisa prestar atenção. E aqui ele está repetindo no 6 o que já disse no 5. Todo o meu ser espera no Senhor. De novo ele está dizendo, eu espero, mas tem um jeito certo de esperar. Como? É por inteiro. É por inteiro. Já viu que a gente tem a tendência de esperar em partes? A gente fala, não, tá bom, eu vou confiar, estou esperando. Mas enquanto eu espero com a mão direita, eu estou fazendo com a mão esquerda para tentar fazer acontecer aquilo que nós não temos que fazer acontecer, aquilo que nós só em fé precisamos esperar no Senhor. Acreditar, confiar e esperar por inteiro. E aí ele diz ali então, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Ele está dizendo que espera em fé, com toda a alma, por inteiro. E aqui ele usa uma analogia muito interessante, porque ele está falando de uma sentinela que ficava uma noite toda, várias horas de um período, em cima de um muro, como sentinela, vigiando. Sentinela era aquele que guardava o arraial. O sentinela era aquele que estava atento às ações do inimigo. Por estar numa posição privilegiada, ele via a movimentação inimiga e a responsabilidade era avisar o povo. Então o sentinela passava horas ali sobre o muro, vigiando, atento. Pensa quando ia começando a terminar a madrugada, ia começar a alvorada, era aquele regozijo, está acabando o meu turno, vai vir a troca de turno, né? Era aquela a alegria da troca, do descanso, do renovo, né? E ele está usando exatamente isso aqui. É como as sentinelas pelo romper da alvorada. Aquele guarda começava a sentir o alívio por causa da sua substituição matinal. Olha, está começando a amanhecer, daqui a pouco vai chegar o outro sentinela e eu vou poder descansar, ele vai assumir o posto, né? Então falava disso, conforme o sol ia raiando, as forças iam sendo renovadas, a sua esperança iam sendo fortalecidas. Então olha o que o salmista está dizendo, eu estou esperando, mas enquanto eu espero eu sou fortalecido, enquanto eu espero a minha esperança é renovada, é restaurada. Vamos para a Bíblia, Provérbios 4, Provérbios capítulo de número 4, aleluia. Provérbios 4, 18. Graças a Deus. Quantos creem na redenção aí? Aleluia. Quantos justos há aqui nessa noite? Justificados em Cristo. 4,18 então é para você. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Que a aurora é aquele raiar. O sol começando a raiar, começando a brilhar, começando a nascer. Mais do que isso, né? Apocalipse 22:16, Jesus diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. E aí ele diz, eu sou a raiz da descendência de Davi. E mais, ele diz, e a brilhante estrela da manhã. O sentinela está esperando, o sol começa a nascer, ele começa a se alegrar. Nós não estamos, como diz Provérbios, olha só, né? A caminhada do justo é como a aurora que vai tornando cada vez o dia mais claro. Assim é a nossa caminhada, mas nós não estamos aqui nos alegrando porque a nossa esperança está no sol. Não, a nossa esperança está naquele que é a estrela da manhã, que é a raiz de Davi, Jesus. Aleluia. Verso 7 do Salmo 130. Agora então o salmista vai dizer, Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor.
Coloca toda a tua expectativa, confiança, fé no Senhor, porque nele há misericórdia. Ele é um Deus misericordioso, né? Ele é um Deus bondoso, e aí ele continua: pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Pastor, você falou desde o início de recomeçar. E talvez hoje é uma noite que alguns de nós precisamos recomeçar. E não recomeçar para perder tempo, para ganhar tempo. Vendo que os dias são curtos, passam rápido. O salmista diz: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, porque nós precisamos aprender. Então o recomeçar não significa a gente perder tempo, não. Significa alguém que está dizendo: eu não quero perder mais tempo, e por isso eu quero recomeçar da maneira certa. E aonde eu recomeço? Aqui na redenção, porque redenção não é o final, redenção é o início. Nós não vamos terminar na redenção, é a partir da redenção. E porque muitas vezes nós não conseguimos caminhar, porque ainda não entendemos a redenção. E aí caminhamos tentando chegar nela. Mas redenção não é o fim, redenção é o início. Por que ainda não começamos? Porque estamos tentando fazer do fim o que é o início. Estamos tentando acabar aonde nós deveríamos começar. Estamos nos esforçando para chegar a um lugar que na verdade é ponto de partida. A um lugar aonde as nossas ações mesmo não nos levariam. Então ele está dizendo: gente, espera no Senhor. O Israel aqui é o Israel espiritual hoje aqui. O Israel é o povo de Deus. Povo de Deus, espera no Senhor, confia no Senhor plenamente, coloca a tua esperança no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso e porque nele há plena redenção. Agora os pensamentos do salmista entusiasta começam a impactar, ou deveria servir de impacto para aqueles que estão ao seu redor. Espera. Confia. Precisamos entender. Você compreende o que é redenção? Plena redenção. O que é redenção, querido? Redenção é salvação. Redenção é resgate. Redenção é libertação. Significa o quê? Significa comprar comprar algo que havia sido perdido. Pagar um preço para tomar de alguém aquilo que havia sido perdido. Nós fomos resgatados, nós fomos alcançados, libertos. E a gente precisa compreender esses aspectos da redenção para caminhar. Talvez hoje, para começar o projeto, não tem. No nome de Jesus, confia, que se você decidir hoje começar da maneira certa, talvez tudo que você não conseguiu viver em Deus, porque nós não estamos aqui para realizar sonho, nós estamos aqui para viver os sonhos do Senhor. Às vezes a gente usa a Bíblia para dizer o que a Bíblia não diz. Ninguém vai frustrar os meus sonhos. Claro que vão, já frustraram e vão frustrar. Mas a Bíblia diz que nenhum dos planos e sonhos do Senhor podem ser frustrados. Mas os nossos certamente se frustram. Então talvez tem coisa que a gente está sonhando, planejando, está lá, você está tentando encaixar as pecinhas e não dá certo. Já viu o quebra-cabeça quando parece que não vai? Talvez a melhor coisa é parar tudo e dizer: vou começar de volta. Mas eu vou perder tempo. Não vai. Talvez coisas que você não viveu em anos, você vai poder viver em meses fazendo do jeito certo. Por que às vezes a gente não vive, não resolve, não acontece? Porque a gente está insistindo em viver da maneira errada. A gente está insistindo em viver sem compreender o que Deus já fez. E aí não encaixa, não bate. Mas se diz: mas se eu parar, eu vou ficar para trás daquele. Deixa eu te dizer, quem está na frente não é quem nunca errou. Quem está na frente muitas vezes é quem já entendeu que errou e disse: vou demolir e voltar atrás e começar de novo.
Sabe, muitas vezes a nossa dificuldade é isso, de recomeçar. Mas melhor do que recomeçar é recomeçar em Deus. Não tenha problema em recomeçar, vou recomeçar. Talvez hoje é dia de rever e recomeçar. Amém. Vamos entender lá a redenção. Verso 7, ele está dizendo: Israel, deposita a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim. E com ele vem plena redenção. Primeiro aspecto da redenção: a redenção é divina. A redenção é da parte de Deus. O homem não gera redenção. O que ele está dizendo? Confia em Deus, por quê? Porque dele vem a redenção. A redenção é divina no Senhor, né? O resgate, a salvação, a libertação vem exclusivamente de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Aleluia. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e verso de número 12. Aleluia. E portanto, não há salvação e nenhum outro entre. E eu gostei dessa minha versão que diz assim, ó: pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Só em Jesus nós temos salvação. A redenção é divina, a redenção vem de Deus. Segundo aspecto importante da redenção, o que ele está dizendo ali? Israel. Ali ele estava falando para o povo de Israel, hoje é para o Israel espiritual. Israel simboliza o povo de Deus. Então ele está dizendo: Israel, espera no Senhor, confia no Senhor, nele há misericórdia, dele vem a plena redenção. O que isso significa? A redenção é exclusiva. Pastor, como assim? A igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. A Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Ele fala de Israel. Ele está falando ali que ele, verso 8, ele pessoalmente redimirá Israel dos seus pecados. Israel significa povo de Deus. Nós precisamos compreender isso, querido, né? Porque falamos hoje como Israel espiritual, o povo de Deus hoje. Mas como crer em Jesus e não viver para Jesus? Como nós podemos dizer crer nele como Senhor e ele não ser o Senhor da nossa vida? Nós temos lá João 3,16, e eu gosto, João 3,16 está gravado na minha mente, no meu coração, mas vamos ler. Hoje eu quis fazer questão de nós lermos todos os versículos na Bíblia, até mesmo aquele que a gente já conhece de cor, para Deus falar conosco. Vamos lá, João 3,16, João 3,16, aleluia. Glórias a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez por todos. Deus fez por todos. O que o versículo está dizendo? Deus amou a todos, Deus amou o mundo, mas nem todos, segundo João 3,16, serão salvos. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. Porque Deus amou o mundo, todos. Amou a que ponto? A ponto de entregar o seu Filho único, para que todos se salvem? Não, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Compreende isso? Ele fez por todos.
Ele não disse: eu vou fazer por fulano, por ciclano, por aquele povo, por aquela denominação. Deus amou o mundo. O que Ele fez foi por todos. Mas agora Ele está dizendo que quem desfruta disso? Aquele que crê. Ele está dizendo: aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Vamos lá, Novo Testamento, depois de Gálatas, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Glórias a ti, Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aleluia. Efésios 2, 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos. Irmão, é Bíblia, é palavra. Vamos lá de novo para vocês entenderem essa palavra. Pela graça sois salvos, de graça. E isso vem como? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar desse motivo. Aleluia. Vamos ler o 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Entenda, graça é o fator de graça. Não é acerca de merecer, não é acerca de ter méritos, não é acerca de ter conduta, não é sobre ser bom, é graça do Senhor. Amou o mundo, amou a todos, esse é o fator, sem merecer, mas a fé é o meio pela qual tomamos posse daquilo que recebemos de graça. É de graça, é pela graça, mas a fé é o meio a qual tomamos posse. É de graça, mas sem fé tem gente que não recebe nem de graça. Pensa nisso. Então a fé é o fator, mas a graça é o meio pela qual nós tomamos posse. Então a redenção é divina, vem de Deus. A redenção é exclusiva, e essa exclusiva, eu quero dizer assim, ela é vivencial. Não tem como a gente dizer, eu entendi a redenção se eu creio. Ele é Senhor. Está aqui o verso 10 de Efésios dizendo, o 9 diz, não é por obras, mas o 10 ele diz, mas foi para boas obras que Ele te salvou. A redenção é para que você viva as boas obras que Ele preparou. Terceiro ponto, porque Ele está dizendo ali no Salmo 130, Ele diz, do Senhor vem a redenção. Se vem dEle, é divina, não é nossa. Se é para Israel, é exclusiva, é para quem é povo. Antes nós não éramos povo de Deus. Eu não era, você não era, nós não éramos. Mas quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos membro do corpo do qual Cristo é o cabeça. Nós nos tornamos filhos da família de Deus. Nós nos tornamos pedras do edifício espiritual, o templo do Espírito. Então, é exclusivo. E terceiro ponto ali, ele diz, Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Quem é Israel, dá glória a Deus aí, povo de Deus, dá glória a Deus. Ele redimirá todos os vossos pecados. A redenção é divina, a redenção é exclusiva e a redenção é completa. A redenção, olha ali, de todas as suas iniquidades. O que 1 João capítulo 1 diz? Se você confiar, Ele perdoa aí uma porção. Ele perdoa alguns. Ele vai perdoar os mais leves. Se você confessar,
Ele é fiel e justo para perdoar de todos os pecados. É claro, querido, que isso não significa que a gente vai ficar pecando e pedindo perdão e voltando a pecar. Quando nós entendemos que é pecado, aqui dentro da gente há um constrangimento. Só que aquele constrangimento, ele já é inundado pelo fator de saber que há perdão. Pensa comigo, querido, depois de Jesus, cita aí um homem bíblico que é uma referência para você. Rapidinho, rapidinho. Um Davi, quem dá mais? Paulo, Moisés. Vocês não precisam citar diferente, tá bom? Quem é referência para você? Temos Davi, Paulo e Moisés. Quem mais aqui fica com Davi? Davi. Paulo. Novo Testamento, né? Moisés. Aí, ó, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, sem dúvida alguma, é uma referência para nós. Jesus vem, né, da raiz de Davi. Deus, quando fala de Davi, fala homem segundo... Gente, a gente não gosta de citar aqui João 4. Eis que a hora vem em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eis que está chegando, de fato já chegou a hora em que o Senhor procura os verdadeiros. Não é lindo isso? Mas não te impacta quando você vê o Senhor dizendo assim: encontrei a Davi, meu servo. Me arrepia, gente. Às vezes o Senhor pode estar fazendo assim, né, para nem ver, gente. Mas Ele está dizendo assim: encontrei a Davi, o meu servo. É uma referência para a gente, não é? Homem segundo o coração de Deus. É um grande homem, sim ou não? Sim. Mas esse grande homem teve grandes pecados. Desejou, cobiçou, adulterou, assassinou. E eu não estou dizendo que nós temos legalidade para fazer nada disso. Nós podemos aprender com ele a não chegar nesse ponto. Davi não nos ensina que podemos fazer para receber perdão. Davi nos ensina que nós podemos não fazer porque já entendemos o perdão. Mas ele peca, ele cai. Vê, deseja, possui, artimanha, mata. Olha o sujeito. Mas quando ele é confrontado, diante do confronto da palavra profética, o que Davi faz? Davi se arrepende. Pensa nisso um pouco por um segundo. Davi se arrepende, adulterou, pecou, errou, vacilou, caiu. Alguém aqui cai? E aí Davi se arrepende. E Natã volta para Davi e diz: o Senhor manda dizer que você não vai morrer. O que é isso? Perdão. Exclusividade de Davi? Não. Exclusividade de Israel, do povo de Deus, de todo aquele que faz dele o seu Senhor. Porque o Senhor é justo para perdoar e purificar. Perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça. Então entenda, a redenção ela é completa, ela é inteira. Mas talvez agora, nesse momento, você ficou pensando assim: mas por que eu me sinto meio perdoado? Sabia que se talvez eu perguntasse aqui se há alguém aqui que se sente meio perdoado, muitas mãos se levantariam? Porque às vezes a gente não consegue caminhar em intensidade e está construindo aquela obra, forçando. Você já tentou montar um quebra-cabeça, forçando a pecinha para encaixar fora do lugar? Você estraga a peça e não monta um todo. Às vezes a gente está forçando a peça para encaixar porque a gente quer terminar. Não força. Melhor do que terminar é terminar do jeito certo. Ainda que demore, não tem problema, não se apresse. É melhor terminar e não perder peça do que querer terminar rápido e encaixar a peça no lugar errado. Por que às vezes nós podemos nos sentir meio perdoados? Eu te digo, só pode se sentir meio perdoado quem meio confessou. Só há condição de se sentir meio
justificado quem confessou pela metade. Já viu que a gente tem, às vezes, vergonha de confessar? A gente até confessa uma parte, mas chega um momento que a gente fica envergonhado, a gente fala, não, até aqui tá bom, tudo bem, é isso aí. E aí a gente sai se sentindo meio perdoado, mas o perdão dele é completo. O perdão dele é completo, ele sabe me amar. O perdão dele é completo. Talvez a nossa confissão não o seja. Por que hoje é noite de recomeçar? Porque talvez hoje é noite de abrir o verbo diante de Deus. Talvez hoje é noite de abrir o verbo, abrir o coração e dizer, Senhor, eu não vou mais. Às vezes nós estamos sendo crentes pela metade, meio crente. Porque a confissão é pela metade, se a confissão é pela metade, a meia confissão aponta para um meio arrependimento. Porque eu só confesso que eu me arrependo. E se eu confesso pela metade, é porque eu só me arrependi da metade. Só que Deus não dá meio perdão. Ou Ele dá, ou Ele não dá. Mas se a confissão, se o arrependimento for completo, Davi vai dizer, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra Ti. Eu errei e eu falei. O que Deus diz? Não, vamos ver uma punição para você. Vamos ver, vai para... Não. O profeta diz, você não vai morrer. Deus vai te poupar. O que é isso? Graça. Graça. É graça no tem graça desde o Gênesis, irmão. Desde o Gênesis tem graça. Só que como nós reagimos a essa graça, né? Então aqui a redenção ela é completa, é por inteiro. Hoje é noite para recomeçarmos. Hoje é noite que muito mais do que recomeçar, é recomeçar da maneira certa. Não adianta a gente ficar reclamando de não ter resultado e continuar fazendo da maneira errada. Já estou fazendo isso há 10 anos. Será que ainda não deu para entender que se já está fazendo há 10 anos e as coisas não mudam, é porque estamos fazendo do jeito errado? Eu não preciso fazer mais 10 para descobrir que eu estava fazendo do jeito errado. Não, Senhor. Hoje, então, se preciso for, põe no chão. Cadê os vasos do Senhor aí? A gente quer ser vaso, mas está disposto a descer a olaria? Um amém, pelo menos. A gente quer ser vaso, mas melhor do que ser vaso rachado, é permitir que o Senhor quebre de novo. Não tem problema. Mais demora ficar consertando vaso rachado do que fazer de novo. Dá mais trabalho consertar vaso rachado do que fazer de novo. E se fizer de novo, pela fé vai ficar mais bonito ainda. Porque o Evangelho não reforma, Evangelho transforma. Evangelho pega o quebrado. Quando a gente entende, vira pó de volta. E aí como pó, a gente começa a argila a ser trabalhado nas mãos do olheiro. E vamos ganhando, mas perdeu tempo. Não. A gente perde tempo sendo vaso rachado que ninguém pode usar. Quem colocaria alguma coisa dentro de um vaso rachado? Quem confiaria algum valor dentro de um vaso quebrado? Quem? Ninguém. Então a gente não perde tempo permitindo que Deus trabalhe. A gente perde tempo querendo ser um vaso de uso, estando como está. Hoje à noite, que se preciso for, vamos descer à casa do olheiro. Vamos permitir que o olheiro trabalhe na nossa vida, que ele faça a sua vontade. Então entenda, mais trabalho dá, mais tempo perdemos ao continuar da maneira errada, do que nos posicionarmos para recomeçar da maneira certa. Como eu disse, e aí se você puder ficar de pé, e aí o pessoal do louvor já puder vir aqui comigo. Como eu disse, muitas vezes a gente acha que é o recomeçar que atrasa, é o recomeçar que dá trabalho. Às vezes a gente pensa que aqueles que estão indo mais rápido são os que nunca precisaram recomeçar, e a gente se engana. Talvez quem vai mais rápido é aquele que já entendeu que erra, e quando erra não tem problema em dizer, Senhor, recomeça. O que ele diz em Apocalipse, a igreja em Éfeso, continua assim, lembra de onde caístes, volta às primeiras práticas.
Arrepende-te e volta às primeiras práticas. Sabe, hoje é uma boa noite para nós voltarmos a fazer coisas, mas voltarmos a fazer por amor a Jesus. Hoje é uma boa noite para voltarmos a fazer por amor a Jesus. Porque Ele vai falar do primeiro amor. Olha, perdeste o primeiro amor, perdeste o primeiro amor. Arrepender é voltar ao primeiro amor, é recomeçar. Não perdemos tempo quando recomeçamos, perdemos tempo insistindo no erro. Eclesiastes 10:10. E eu leio aqui para você. Livro de Eclesiastes, capítulo 10 e verso 10. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Olha o que Salomão está dizendo. Olha, quando o machado fica embotado, ele perde o fio. E porque não tem fio, você tem que dar mais vezes na árvore, na madeira para cortar. E quanto mais você bate, mais você se cansa com menos resultado. Está fazendo, está batendo, não tem resultado e está se cansando. O que ele está dizendo? Afia o machado. Só que para parar para afiar o machado, eu preciso parar de golpear. E às vezes a gente acha que é eficaz porque está fazendo. Uma vez teve um campeonato nos Estados Unidos acerca de derrubar árvores. E tinha lá um jovem muito entusiasmado. E ele disse: eu vou ganhar esse campeonato. E tinha alguns participantes. E o que se chegava mais próximo dele já era um senhor meio de idade. E eles começaram a cortar árvore. E aquele jovem cortava uma árvore, batia até que ele caía. E quando ele olhava para trás, estava lá o senhor mais jovem com o machado sentado e afiando o machado. E ele ia e cortava a próxima árvore. E quando ele olhava, estava lá o senhorzinho velhinho afiando o machado. E ele foi e cortava. E cada vez que ele olhava, o senhorzinho estava afiando o machado. Quando chegou no final, foram dar o resultado da prova. E se surpreenda, quem ganhou foi o senhorzinho. Aquele jovem ficou revoltado e disse assim: como pode? Se todas as vezes que eu estava golpeando a árvore, eu olhava para ele, ele estava sentado afiando o machado. E aquele senhor, com muita sabedoria, disse: foi exatamente por isso, afiando o meu machado, eu cortei as árvores com muita mais facilidade do que você. Sabe, às vezes a gente acha que o que vai dar resultado é estar fazendo. Tem problema. Sabe qual é o problema do machado embotado? É que ele nos cansa e fere muito mais aquilo na qual tocamos. Ele não cumpre o propósito e ainda está ali, só machucando. Por isso talvez é tempo de parar e vou afiar o meu machado. Reveja alguns conceitos. Se precisar falar com seus líderes, hoje estamos aqui. Vou afiar o meu machado. Eu quero que o meu instrumento seja eficaz. Eu quero que o meu instrumento cumpra o propósito de Deus. Sabe, o que cansa não é fazer. O que cansa é fazer do jeito errado. Eu estou cansado. Nós vimos ali: os que esperam renovam as forças. O Senhor diz no Salmo 127, dura coisa é trabalhar de madrugada, dormitar, de comer o pão com dores, pois o Senhor dá àqueles a quem ama, até durante o sono, até enquanto descansam. Então o que cansa não é fazer, o que cansa é fazer do jeito errado. Pega aí qualquer coisa no natural que você for fazer do jeito errado, vai te cansar mais. Existe uma forma de fazer, mas se você sair daquela forma, vai te cansar, vai desgastar e não vai trazer o resultado. Então, do jeito que Deus deseja, acredite, até enquanto fazemos, descansamos. Até enquanto fazemos, somos renovados. Entenda isso hoje. A redenção é divina, vem de Deus. A redenção é exclusiva, é para o povo de Deus. É para aquele que reconhece Deus como seu Senhor. Ele é o meu Senhor. E a redenção é por completo, é por inteiro, ela é plena, e ela está disponível para nós
nessa noite, no nome de Jesus.